Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje vamos fazer um comentário da lição número 2 da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel, cujo tema é Ordenança para participar da Ceia do Senhor. O texto básico está em Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 ao 26. E o meu objetivo ao falar sobre esta lição é mostrar a importância da participação na Ceia do Senhor, o modo como ela deve ser celebrada e quem pode participar da ceia. E eu quero iniciar dizendo que a instituição da ceia do Senhor foi um dos sacramentos estabelecidos na igreja primitiva, juntamente com o batismo nas águas. Aliás, essas são as duas únicas ordenanças que restaram para que a igreja colocasse em prática agora já no Novo Testamento. Então, o batismo nas águas e a ceia do Senhor são as únicas ordenanças que estão previstas para a igreja colocar em prática no seu dia a dia. E em suas últimas instruções, como descrito nos evangelhos, Jesus deu instruções aos seus discípulos, tanto no sentido de como deveria celebrar o batismo e como deveria celebrar também a ceia do Senhor. E todos os servos de Deus que são membros das igrejas devem participar da ceia, demonstrando sua comunhão com Deus, com a igreja e sua expectativa na volta de Jesus para o arrebatamento da igreja. Portanto, essas são as principais motivações que nós temos para participar da celebração da ceia do Senhor. E eu quero iniciar ainda falando sobre a importância da celebração da ceia do Senhor. Como eu disse, a celebração da ceia é um sacramento que deve ser cumprido para nos tornar mais comprometidos com a vida cristã e, principalmente, lembrando-nos do sacrifício vicário de Jesus. Foi ele quem se doou por nós na cruz do Calvário, a fim de que nós pudéssemos ser salvos. E, ao celebrarmos a ceia, estamos trazendo à memória esse episódio que é, sem dúvida nenhuma, um dos mais relevantes na experiência cristã. A ceia do Senhor, portanto, é uma oportunidade para os fiéis lembrarem e celebrarem o sacrifício de Jesus na cruz para a redenção nossa e da humanidade que crê. Ela serve como lembrete tangível da morte e ressurreição de Cristo e da graça e amor de Deus demonstrados através desse sacrifício. É algo que nós não podemos de modo nenhum tratar de forma leviana ou celebrada de qualquer jeito. Portanto, a celebração da ceia do Senhor traz à nossa memória o sacrifício de Jesus por nós. Aliás, foi essa a recomendação que Paulo fez aos Coríntios, para que celebrássemos a ceia, como disse Jesus, em memória dele. Além do mais, a participação na ceia nos mostra a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. A participação na ceia é vista como um momento de comunhão espiritual entre os crentes e Deus, e bem como o crente com a sua comunidade onde ele serve. Participar da ceia é, portanto, uma demonstração de dupla comunhão. Primeiro com Deus e depois com a irmandade, com a igreja que nós congregamos. Ao compartilhar do pão e do vinho, ou do suco de uva, os servos de Deus são unidos e identificados como seguidores de Cristo. Essa é a razão, portanto, de nós podermos e devermos celebrar a ceia do Senhor. Portanto, a celebração da ceia do Senhor nos torna mais próximos como membros do corpo de Cristo e nos dá mais comunhão uns com os outros. E, além disso, tem também a renovação espiritual e a renovação do nosso compromisso com Deus. A participação na ceia é uma oportunidade para renovação espiritual e renovação do compromisso com Cristo, com a igreja que nós servimos. Ao participarem da ceia, nós renovamos nosso compromisso com Cristo,
declaramos submissão e obediência aos ensinos e aos princípios bíblicos que regem a vida dos servos de Deus. Portanto, é relevante a nossa participação na ceia do Senhor. Cristãos que por algum motivo não participam da ceia devem corrigir-se da forma mais rápida possível para que possam participar desse memorial, desse momento que é festivo, que é de alegria para todos aqueles que participam. E o segundo tópico da nossa lição, eu quero falar sobre a forma de celebração da ceia do Senhor pela igreja. Olha, a celebração da ceia do Senhor na igreja primitiva era diferente daquela que nós celebramos hoje. Por quê? Porque naquela época havia uma reunião que eles chamavam de comunhão ou koinonia. Nessa reunião, toda a igreja se reunia para uma festa, para um banquete, para o qual as famílias levavam aquilo que elas iriam comer durante a celebração. E, claro, havia o compartilhamento do alimento, do vinho, entre as famílias, para que todos pudessem participar dele de forma igual. A ceia deveria ser celebrada, na época do início da igreja, semanalmente. O Didaquê, que é um livro que contém o ensino dos apóstolos para o início do cristianismo, o Didaquê, segundo comentários, ele foi escrito no final do primeiro século ou no início do segundo. E o Didaquê ele informa exatamente como deveria ser celebrado e a periodicidade que deveria ser celebrada, além de orientar aqueles que poderiam participar. Quem não estivesse com a vida plena na presença de Deus, que tivesse cometido qualquer delito que tirasse dele a comunhão com Deus, ele não poderia participar da ceia, segundo o ensino do Didaquê naquela época. Agora, como nós celebramos a ceia hoje? Existem 3 formas básicas de celebração da ceia, ou, como a Igreja Católica denomina, celebração da Eucaristia, que não é nada mais, nada menos do que a própria ceia. Veja, a Igreja Católica, a forma como ela celebra, como ela trata os elementos da ceia, o pão e o vinho, chama-se transubstanciação. O que é a transubstanciação? É que os elementos da ceia, a partir do momento que eles são apresentados a Deus, eles se transubstanciam, ou seja, a substância deles muda para ser de fato o corpo e o sangue de Cristo. A transubstanciação foi um ensino exercido, praticado pela Igreja Católica e que foi confirmado no 4º Concílio de Latrão em 1215, portanto, já há muito tempo que a Igreja Católica adota a forma da transubstanciação para a celebração da ceia. Agora, na Reforma, Lutero não concordou que a ceia fosse feita ou acontecesse na ceia a transubstanciação, mas ele disse que acontecia a consubstanciação. A consubstanciação é uma doutrina associada especialmente à Reforma protestante, portanto, e o conceito de consubstanciação é mais frequentemente associado à teologia luterana, teologia de Martinho Lutero, e principalmente a partir da Reforma do século XVI. Veja, Lutero não usou o termo consubstanciação para descrever sua visão da ceia, mas acreditava que o corpo e o sangue de Cristo estavam realmente presentes em, com e sob o pão e o vinho durante a celebração da ceia do Senhor. A consubstanciação significa o seguinte: o pão e o vinho, como elementos da ceia, mantêm as suas características físicas, químicas, mas na hora que ela é apresentada, simbolicamente o corpo e o sangue de Jesus estão presentes naqueles elementos.
Ainda uma terceira forma de celebração da ceia foi instituída por Calvino. Esse é um modelo calvinista que é o memorialismo. O memorialismo é uma tradição das igrejas calvinistas, como eu disse, que adotaram uma abordagem mais simbólica ou memorial da ceia do Senhor, enfatizando o papel da comunhão como um ato de lembrança da morte de Cristo. Ou seja, quando nós participamos da ceia, nós estamos fazendo um ato memorial, lembrando, nem o pão se transforma em vinho, em carne de Cristo, nem o vinho se transforma no sangue, mas os dois são simplesmente elementos que nos trazem à lembrança a celebração que Jesus fez na última ceia que ele celebrou com seus discípulos, no qual ele disse que nós, na qual ele disse que nós deveríamos celebrar em memória dele. Ele disse, fazer isso em memória de mim. Então os calvinistas, eles adotaram exatamente esse princípio do memorialismo, ou seja, nem são consubstanciais como nós, os pentecostais, por exemplo, que somos consubstanciais, nem transubstanciais como são os católicos, os ortodoxos, por exemplo. Tá ok? Então a forma como nós celebramos a ceia é diferente daquela que era celebrada na igreja primitiva e existem três maneiras de celebrar. A maneira como nós celebramos é a consubstanciação. Mas há divergência entre as próprias igrejas pentecostais. Aliás, dentro da própria Assembleia de Deus, há aqueles que afirmam que a ceia é um ato memorial e não consubstancial a partir do momento que nós oramos e apresentamos o pão e o vinho. O terceiro tópico da nossa lição, eu quero falar sobre as condições para a participação da ceia do Senhor. Aqui nesse tópico há umas controvérsias que nós devemos esclarecer. Eu entendo perfeitamente o papel da igreja e eu defendo o papel da igreja, claro que eu defendo. Eu acho que nós não temos que mudar as nossas tradições por conta de custos pessoais nossos ou de quem quer que seja. Entretanto, isso não significa que nós não devamos esclarecer algumas informações que são equivocadas no momento da celebração da ceia. Veja. Condições para a participação da ceia. Primeiro, a pessoa precisa ser membro e estar em comunhão com uma igreja evangélica. Nós, da Igreja Assembleia de Deus, não servimos a ceia para quem não é membro da igreja. Nós não servimos a ceia para quem não está em comunhão com a igreja. Nós servimos até a ceia para quem está em comunhão com as outras igrejas, não importa qual. Se a pessoa está em comunhão com a igreja que ele congrega, nós servimos a ceia para ele com prazer. Mas, se ele não está em comunhão com a sua igreja e nem com a nossa, nós não servimos de forma nenhuma a ceia para essa pessoa. Tá? Então, embora algumas denominações protestantes ofereçam a ceia para pessoas que ainda não são batizadas, a Igreja Assembleia de Deus, a ceia somente é facultativa aos membros em comunhão. Eu, pessoalmente, aqui vai um ponto de vista muito particular meu. Por conta do simbolismo da ceia, por conta do que nós fazemos na hora da ceia, de demonstrar a nossa comunhão, de demonstrar nosso comprometimento com Cristo, de demonstrar o nosso envolvimento na obra de Deus, eu, Jacildo, e aqui não tem nada que me respalde a falar isso, não vai dizer que eu estou sendo herege, por favor, mas eu sou particularmente a favor de que famílias de crentes, os nossos filhos, mesmo menores de idade, que estão congregando conosco, mas que por conta da idade não foram batizados nas águas, eu creio que eles devem e podem participar da ceia. Porque o que impede a pessoa de participar da ceia é se ela não está em comunhão com a igreja. É se ela não está participando ativamente. Uma pessoa, um adolescente, por exemplo, que está participando ativamente, deve participar da ceia. Mas essa é uma opinião muito particular minha e que eu não tenho nenhum respaldo, nem bíblico e nem tradicional das igrejas para fazer com que essa coisa seja realizada. Agora, veja. O que nós precisamos ter cuidado? Nesse caso de oferecermos a ceia para alguém que ainda não é batizado, mas é um filho de uma família que está na igreja,
e que frequenta regularmente a igreja, matriculados na escola bíblica, participa das atividades diretas da igreja, eu creio o seguinte: qual a idade mínima que nós batizamos as pessoas na igreja? Eu creio que nós não batizamos ninguém com menos de 12 anos regularmente. Portanto, depois que uma pessoa passe dos 12, 13 anos, se ela disser, não, eu não quero me batizar, então aí sim, nós não devemos mais servir a ceia para ela, porque ela optou por não se batizar, não se tornar membro da igreja. E isso pesa contra ela, que decidiu que não vai participar da ceia. Logo, a ceia não deve ser oferecida a alguém que não quer se tornar membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Agora, veja só, como a igreja celebrava a ceia, eu já falei que era numa reunião de celebração que nós denominamos de koinonia, que é a comunhão na ceia do Senhor, onde os crentes compartilhavam o pão e o vinho e outros tipos de alimento que eles levavam. Pão e vinho talvez represente aqui a totalidade dos alimentos que nós consumimos numa refeição, principalmente considerando os costumes daquela época. Essa prática os unia em torno da fé comum e do reconhecimento da obra redentora de Cristo. Então, o episódio da ceia na igreja primitiva era um momento em que a pessoa se declarava conhecedora do sacrifício de Cristo, em comunhão com a sua igreja, e podia, portanto, participar dela. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 e 46, sugere que os primeiros cristãos em Jerusalém se reuniam diariamente para partir o pão. É o que diz a Bíblia. Agora, nós não temos claro a mensagem de que eles reuniam diariamente para partir o pão, mas pode ser que eles se reuniam periodicamente para partir o pão. Agora, veja, isso pode indicar que a ceia do Senhor era celebrada com frequência diária, como parte da sua vida comunitária e da devoção dos fiéis. Veja só, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de 20 ao 34, Paulo repreende os coríntios por abusos e divisões durante a celebração da ceia do Senhor. Olha só. Ele instruiu a igreja a celebrar a ceia com reverência e respeito. Embora não forneça uma frequência específica, o contexto sugere que a ceia do Senhor era uma parte regular da vida cristã da igreja em Corinto. Então não há uma periodicidade, a não ser no Didaquê, como eu disse, no capítulo 14 do Didaquê, ali está prescrito claramente que a ceia deveria ser celebrada semanalmente, mas é um documento que não tem autoridade das Escrituras Sagradas. Então é isso que eu estava falando. O Didaquê, ele determina que a ceia seja celebrada semanalmente e com a participação de todas as pessoas em comunhão. Eles são claros ao dizer que se a pessoa estivesse em pecado ou tivesse qualquer problema, não poderia participar da ceia. Então eles orientavam, além da periodicidade, também sobre quem poderia participar da ceia. Agora, quais as distorções que eram cometidas na celebração da ceia do Senhor na igreja em Corinto? E aqui há uma controvérsia bastante séria que nós precisamos refletir sobre ela. Veja, a celebração da ceia do Senhor era uma oportunidade para confraternização, comunhão e crescimento da igreja. Mas em algumas comunidades, como a que Paulo repreende na carta aos Coríntios, não havia compartilhamento de alimentos e isso fazia com que os ricos celebrassem a ceia de forma ostentosa e os pobres ficavam sem comer nada. Paulo chega a dizer que uns embriagavam e outros não participavam de nada. De fato, esse tipo de celebração não trazia comunhão. E é isso que Paulo repreende de modo severo. A diferença entre participar da ceia em pecado e participar da ceia indignamente. Esse aqui é um aspecto que nós precisamos pensar a respeito. Porque
A nossa igreja ensina, e aqui eu não quero de forma alguma retirar aquilo que é tradicional da igreja, que é o ensino de que participar da ceia indignamente é participar em pecado. Mas agora, se você pegar o contexto da participação, da orientação de Paulo e da repreensão que Paulo faz à igreja, ele não está falando de pecado. O que Paulo está dizendo ali é sobre a forma de celebração da ceia. Veja, quem participa da ceia indignamente? Qual o significado desse versículo? Olha, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Veja, o contexto dessa passagem é importante para entender o seu significado. Paulo está instruindo aos coríntios sobre como celebrar a ceia do Senhor e de forma adequada, de forma apropriada. Ele está falando, olha, o que eu recebi do Senhor, isso eu também vos ensinei, que o Senhor na noite foi traído, tomou o pão, fez isso, fez aquilo, depois pegou o cálice, fez isso, fez aquilo. Ele está instruindo como deveria ser feita a participação, a celebração da ceia. Mas em determinado momento fala assim, mas o que vocês estão fazendo, eu não elogio vocês. E aí ele começa a dizer, ele adverte sobre a importância de reconhecerem a santidade e a seriedade desse sacramento que era a celebração da ceia. Veja, o significado desse versículo é que aqueles que participam da ceia do Senhor de maneira indigna, ou seja, sem reconhecerem a importância e o significado da celebração, sem examinarem a si mesmos e sem discernir o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É a igreja. Ou seja, eles tratavam a igreja como algo de só menos importância. Pessoas pobres eram deixadas de lado, pessoas ricas ficavam participando de forma ostensiva da ceia, e aqueles que eram pobres não tinham nada para comer. Ao fazer isso, o que está acontecendo? De certa forma, eles estavam tratando a ceia de forma leviana e o corpo de Cristo também estava sendo desrespeitado. Porque o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, era simbolizado pelo pão e o vinho do qual participariam. Se eles faziam isso de qualquer maneira, onde está o respeito? Onde está a reverência? Não é que alguém chegava para a reunião em pecado, estava em adultério, tinha cometido um assalto, tinha cometido um crime de natureza qualquer. Não é isso. Era a forma como ele celebrava, como ele se comportava ali no momento da celebração. Era com egoísmo, era com ostentação, era deixando os outros de lado sem participar da comunhão, era sem observar que, na verdade, o que deveria acontecer era a koinonia, que era a festa do amor, a festa da comunhão. Isso é participar da ceia do Senhor de forma indigna. Portanto, esse versículo serve como um aviso para os crentes serem reverentes e respeitosos ao participarem da ceia do Senhor. Eu vejo muitas pessoas na igreja, irmãos, que tratam o culto da Santa Ceia como se fosse uma reunião qualquer. São cantores, são músicos, são obreiros, são pessoas que chegam na igreja e o comportamento delas não demonstra nenhuma reverência, nenhum respeito, nenhum cuidado com aquela celebração. Veja, nós precisamos examinar de fato como nós estamos diante de Deus. Em nenhum momento eu quero dizer aqui que nós podemos participar da ceia em pecado, muito pelo contrário. De forma alguma, se existir qualquer coisa pesando contra nós, em nossas consciências, ou que nós tenhamos feito, nós não podemos participar da ceia. Esse é o ensino da Assembleia de Deus, com o qual eu concordo plenamente. Estou de acordo de verdade. Agora, nós não podemos dizer que participar da ceia indignamente é participar em pecado. A expressão participar da ceia indignamente refere-se muito mais especificamente à celebração de maneira inadequada, irreverente, em vez de estar em pecado, como às vezes a gente fala. Então veja, embora a presença do pecado na vida de um crente certamente influenciará a sua atitude e abordagem para com a ceia do Senhor, o ponto principal é como alguém se comporta durante a celebração desse mandamento que é tão claro.
É isso que nós precisamos fazer. Quando Paulo adverte sobre participar indignamente da ceia do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, ele está se referindo à atitude e ao comportamento dos crentes durante a celebração, e não que alguém tenha chegado ali com a vida em pecado, feito qualquer coisa lá fora. Não que os coríntios fossem santos, a gente sabe muito bem as denúncias que Paulo faz dos pecados que havia em Corinto, das situações absurdas que havia naquela igreja, mas não é isso que ele está abordando aqui agora. Isso implica, portanto, reconhecer a santidade e a seriedade desse momento, bem como a necessidade de estar em comunhão, em harmonia com Deus e com os membros da nossa igreja. Meu irmão, se você não está em comunhão com a igreja que você congrega, se existe alguém na igreja com quem você não fala, com quem você não se dá, você não pode participar da ceia. Você vai estar participando da ceia de forma errada e isso é prejudicial para a sua vida espiritual. Não faça isso. Portanto, participar indignamente da ceia do Senhor envolve celebrá-la de maneira inadequada, irreverente, sem discernimento espiritual ou sem reconhecer a santidade e o significado desse sacramento. É isso que nós precisamos ter cuidado. Isso pode incluir falta de respeito, falta de reflexão sobre o seu próprio relacionamento com Deus e com os outros irmãos, ou a participação sem entendimento do que a ceia representa. Então veja, irmãos, a participação da ceia não é algo simples, não é algo comum que eu faço a meu bel prazer, do jeito que eu quero. Eu preciso ter muito cuidado com isso. Nem estando em pecado, e nem participar de modo irreverente do culto, pois isso é tão grave quanto estar em pecado. E eu quero encerrar esse comentário da lição número 2 falando sobre algumas aplicações que eu gostaria de fazer com relação a esse assunto. Primeira, todos os servos de Deus devem participar da ceia, demonstrando sua comunhão com Deus, com a igreja e sua expectativa na volta de Jesus para o arrebatamento. Isso é preciso ficar evidente quando nós participamos da ceia. Segunda, a ceia do Senhor deve ser um momento de reverência, reflexão e comprometimento com o reino de Deus. Além disso, a ceia é uma oportunidade para os cristãos lembrarem e celebrarem o sacrifício de Jesus na cruz para nossa redenção. Sem que ele tivesse morrido, de modo nenhum teríamos condições de ser salvos. Terceiro, a participação na ceia do Senhor é um momento de comunhão com Deus entre os irmãos. Portanto, se houver qualquer desentendimento entre nós e qualquer irmão na igreja, precisamos primeiro consertar a nossa vida com essa pessoa, antes de participar da ceia. Não ouse tocar na ceia do Senhor indignamente. É perigoso e pode trazer consequências profundas na sua vida espiritual. Quarto, a participação na ceia do Senhor é um momento para renovação espiritual e compromisso com Deus. Não pode ser feita de qualquer maneira. Cuidado ao participar da ceia, para não participar dela indignamente, sem observar seu simbolismo e a reverência que devemos prestar nesse momento. Por fim, portanto, participar indignamente da ceia do Senhor envolve celebrá-la de maneira inadequada, irreverente, sem discernimento espiritual ou sem reconhecer a santidade e o significado desse momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a partir de hoje a sua participação na celebração da ceia seja algo muito especial e que você de fato se envolva com esse instante.